Artigo 255, ligado a esses atos do oficial de justiça. Porque ele, oficial de justiça, praticará os atos citatórios, intimatórios, de penhora dentro do espaço geográfico da comarca, seção ou subseção judiciária, princípio da territorialidade. Tanto que a lei prescreve que, na eventual hipótese de ato a ser praticado fora dos limites territoriais, por exemplo, da comarca, vamos expedir carta precatória. Mas é altamente interessante que a lei aqui cria o permissivo, acertadamente, para que ele, oficial de justiça, independentemente de ordem judicial, extrapole os limites geográficos da comarca e pratique validamente um ato do processo em outra comarca, desde que respeitado os limites do artigo 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação, então eu estou agregando essa situação. E, segunda hipótese, naquelas que sejam da mesma região metropolitana. Senhores, comarca contígua, terminou uma, começou a outra. Mas é fácil o trânsito de pessoas entre elas. Mesma região metropolitana pressupõe que as grandes metrópoles existem cidades que a gente chama de conurbadas, aonde termina uma, começou a outra, e é uma rua que divide, ok? Nestes casos, joga para mim, a lei cria o permissivo de que o oficial efetue em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer atos executivos. Me acompanhem, senhores. Aqui na nossa modelagem, porque nós estamos lidando com uma exceção do princípio da territorialidade. Mas eu tenho que ter, insisto, comarcas contíguas, como demonstrei, e que sejam de fácil comunicação ou que se situem na mesma região metropolitana, independentemente de requerimento, independentemente de ordem judicial. Licitamente, nesses dois casos, o oficial pode, ultrapassando o limite territorial da sua comarca, realizar ato processual em outra. E quais atos, senhores? Primeiro, nós temos aqui atos que são atos de comunicação. Citações, intimações, notificações. Tá bom? É o permissivo que aqui nós temos para que ele ali, na qualidade de oficial, pratique esses atos, já que na rua de lá, metrópole, eu vou lá e cito. É de fácil comunicação. São comarcas contíguas. De repente ele vai gastar um ônibus no valor mínimo, nem tanto, ok? E ele vai lá na outra comarca contigo e realiza o ato. Isso é uma atuação altamente positiva do oficial de justiça, e vou insistir. Não depende de ordem judicial. É ato de ofício por ele assim praticado. Noival raríssimo. Mas eu acredito que nós, como advogados, muitas vezes podemos aqui criar essas alternativas, tá? Me permitam aqui uma rápida leitura em termos de advocacia desse dispositivo legal. Cara, a gente pede carta precatória para uma comarca vizinha ali, sabe? Que é uma rua. E aí há muitos oficiais que devolvem o mandato sem cumprir, porque na rua de lá e é outra comarca. Eu acredito sim na potencialidade do peticionamento, informando ao magistrado. Excelência, vamos abrir mão da carta e aí vai surgir a ordem judicial. Apesar de ser uma situação que o oficial cumpriria independentemente de ordem, vamos botar os olhos na advocacia, na prática. Excelência, a base minha é Belo Horizonte, é a contagem que eu tenho que citar o cidadão. Excelência, pô, a lei permite, então não vamos emitir carta não, porque vai demorar. Excelência, por gentileza, o provimento 355 do Tribunal de Justiça de Minas permite isso, tá? Olha aí no seu tribunal, colega advogado, vai ter esse permissivo. Peticiona ao juiz e fala, excelência, determina que o oficial vá até essa outra rua
ele não vai ter gasto nenhum, que é contagem, e realize o ato de citação desse réu, inibindo a demora, o custo de uma carta precatória ali para a esquina. Pensem nisso em eventuais situações de peticionamento, por gentileza, mas voltamos à situação teórica. Atos de comunicação, citação, intimação, notificação, mas também o ato de penhora. Senhores, isso pode criar uma situação de agilidade na figura executiva sensacional, mas não apenas penhora. Volta para mim, Gui, por gentileza. Também qualquer ato executivo, atenção, atos executivos não são praticados exclusivamente, no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença. Tutelas provisórias geram atos de natureza executiva. Solicite ao magistrado uma tutela antecipada, senhores. A natureza jurídica do ato que há de concretizar no mundo real a tutela determinada pelo magistrado tem natureza executiva, criando permissivo, portanto, para inibindo cartas precatórias, permitir que o oficial ultrapasse os limites nos pressupostos legais, ultrapasse os limites da comarca e realize o ato citatório na comarca dita, entre aspas, vizinha. Observe, tá ali, ó, comarcas contíguas de fácil comunicação e naquelas situadas na mesma região metropolitana, inclusive qualquer outro ato executivo, além da penhora e dos atos de comunicação aqui descritos. É um dispositivo que permite uma agilidade procedimental sensacional. Senhores, tanto que, me diz o artigo 782, parágrafo 1º, que o oficial poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz, também nas comarcas contíguas de fácil comunicação e que naquelas que estão na mesma região metropolitana. É inclusive despropositado o 782 apresentar isso, porque eu já tenho isso devidamente posto aqui no 255. Mas que bom, sabemos, tipo de ato que gera agilidade procedimental, o reforço normativo nunca é ruim. Senhores, aqui situações jurisprudenciais para a gente poder passar os olhos e estudar um pouquinho. A comarca de Novo Gama e a seção judiciária do Gama são nos termos da lei contíguas, não sendo possível, o cumprimento do mandado pelo próprio oficial de justiça vinculado ao Tribunal de Justiça de Goiás. Beleza? Não há qualquer restrição legal ao fato de as comarcas contíguas não estarem relacionadas ao mesmo tribunal. Eu tenho o Tribunal de Goiás, eu tenho o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, percebam, comarcas contíguas não precisam ser do mesmo tribunal. Quem mora aí na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, de São Paulo com Minas, de qualquer outro estado, ok? O Nordeste tem muitas cidades, senhores, não é isso? Que eu tenho uma cidade do outro lado do rio, do outro lado da ponte, de outro estado. Cara, eu só vou atravessar a ponte, mas é de outro tribunal. Pouco importa, plenamente lícito e válido o ato. Mais uma jurisprudência pode julgar para mim, está ali. O 255 institui a possibilidade de prática pelo oficial de justiça de determinados atos processuais nas comarcas contíguas. Aí eu tenho aqui essa jurisprudência trazendo a citação do artigo 255. A norma acima prevê uma faculdade, não uma obrigação, sem, entretanto, revogar ou instituir proibição para que o juízo federal depreque ao estadual a realização de atos processuais.
Nesse sentido, a interpretação sistemática demonstra que a expedição de cartas dirigida à Justiça Estadual para a realização dos atos processuais em demandas que tramitam na Justiça Federal tem, inclusive, expressa previsão legal no artigo 237, parágrafo único, ok? Mas nada impediria que o oficial da Justiça Federal lá o fosse. Problema absolutamente nenhum. Não é uma obrigação, é uma mera faculdade. Muito interessante pelo aspecto de concurso público, pelo aspecto de advocacia, esse dispositivo que nós acabamos de comentar aqui.